Durante séculos, a lenda do rei Arthur e da cidade mística de Avalon tem fascinado o mundo inteiro. Misturando elementos de magia, religião, heroísmo e conspiração, essa história atravessou o tempo, desafiando os limites entre mito e realidade. Mas a grande pergunta permanece: Avalon realmente existiu? E se existiu, onde está escondida? A primeira vez que ouvimos falar de Avalon é nos escritos medievais que narram as aventuras de Arthur, o rei que teria unificado a Bretanha, enfrentado invasores saxões e criado um reino de justiça e bravura. Mas, entre todos os elementos míticos, como a espada Excalibur, o mago Merlin e os cavaleiros da Távola Redonda, Avalon se destaca como um dos maiores mistérios. Uma ilha sagrada, envolta em névoas, onde o tempo não passava e onde Arthur teria sido levado para se curar após sua última batalha. Mas há algo que poucos percebem. Muitas dessas lendas têm raízes em eventos históricos reais. E conforme arqueólogos, historiadores e até caçadores de tesouros mergulham nos registros antigos, fica cada vez mais difícil descartar totalmente a hipótese de que Avalon tenha de fato existido, talvez não exatamente como descrito nos contos, mas como um lugar concreto, perdido ou deliberadamente escondido. Para entender a origem dessa história, precisamos voltar ao século XII. Foi nesse período que o cronista Geoffrey de Monmouth escreveu Historia Regum Britanniae, ou História dos Reis da Bretanha. Nele, Geoffrey descreve Avalon como uma ilha paradisíaca no oeste, onde frutos cresciam espontaneamente e onde sacerdotisas dominavam antigas artes curativas. Segundo ele, foi para lá que Arthur foi levado após ser mortalmente ferido na Batalha de Camlan. Curiosamente, Geoffrey de Monmouth não era apenas um contador de histórias. Ele dizia basear seus relatos em manuscritos antigos que já não existem. E esse é o primeiro ponto de interesse. Por que documentos tão importantes sumiram? Teriam sido destruídos ou escondidos? Durante os séculos seguintes, diversos autores e historiadores tentaram encontrar pistas sobre a localização de Avalon. Uma das teorias mais conhecidas associa Avalon à cidade de Glastonbury, na Inglaterra. Em 1191, monges da abadia de Glastonbury afirmaram ter encontrado os restos mortais de rei Arthur e de sua rainha, Guinevere, enterrados em um caixão de pedra com uma cruz de chumbo. A inscrição dizia: "Aqui jaz Arthur, o rei que foi e será." Esse achado foi amplamente divulgado na época e amplamente questionado depois. Muitos estudiosos afirmam que a descoberta foi forjada pelos próprios monges, numa tentativa de atrair peregrinos e doações para reconstruir a abadia, que havia sido destruída por um incêndio. Mas há detalhes estranhos que continuam sem explicação. O túmulo estava a uma profundidade incomum para a época, e a inscrição na cruz usava uma grafia arcaica que sugeria a autenticidade. Outro detalhe que fortalece a teoria de Glastonbury como Avalon é sua geografia. A região era cercada por pântanos e neblina densa, dando a impressão de ser uma ilha cercada por água, exatamente como Avalon era descrita nas lendas. Até hoje, o monte de Glastonbury Tor, com sua torre solitária no topo, atrai místicos e estudiosos em busca de respostas. Mas há outras teorias. Alguns sugerem que Avalon estava localizada no litoral francês, ligada aos antigos celtas da Bretanha. Outros vão mais longe, apontando para o mar Mediterrâneo, sugerindo que Avalon seria uma versão disfarçada da lendária Atlântida, outro símbolo de uma civilização avançada e perdida. Nos últimos anos, com o avanço da arqueologia e da análise de registros antigos com inteligência artificial, novas pistas começaram a surgir. Um estudo conduzido em 2022 por uma universidade britânica analisou centenas de manuscritos medievais digitalizados. O resultado? Diversos documentos antigos mencionavam uma ilha curativa no oeste, habitada por sacerdotisas e envolta em brumas, fora do controle da Igreja cristã. A semelhança com a descrição de Avalon é perturbadora. E aqui começa o lado conspiratório da história. Segundo alguns estudiosos alternativos, Avalon não é apenas um local mítico,
mas sim um centro real de conhecimento espiritual e científico que foi sistematicamente apagado da história oficial. Para esses teóricos, Avalon representava um último bastião do saber druídico e da conexão humana com as forças da natureza, que foi combatido e destruído com a expansão do cristianismo na Europa. Essa teoria diz que a Igreja não via com bons olhos a existência de um lugar onde mulheres, as sacerdotisas de Avalon, tinham poder, sabedoria medicinal e influência espiritual. E para consolidar sua hegemonia, teria sido necessário apagar qualquer vestígio dessa tradição antiga. Assim, Avalon teria sido enterrada, escondida ou transformada em mito. Há também conexões com sociedades secretas. Alguns estudiosos apontam que os templários, os famosos cavaleiros cruzados que acumulavam conhecimento e tesouros, teriam descoberto a localização de Avalon e guardado o segredo em seus registros. Essa teoria ganha força com a ideia de que Avalon abrigaria o Santo Graal, o cálice sagrado procurado pelos Cavaleiros de Arthur. Uma relíquia de imenso poder espiritual, capaz de curar feridas e conceder longevidade. Exatamente como o ambiente de Avalon. O mais curioso é que muitos desses relatos coincidem com documentos encontrados na Idade Média, escondidos em mosteiros ou recuperados após guerras. A intersecção entre mito e evidência é o que faz desse tema algo tão instigante. Os registros são escassos, mas as coincidências são numerosas demais para serem ignoradas. E não para por aí. Em 2016, uma equipe de arqueólogos encontrou vestígios de uma antiga construção circular embaixo do Monte Thor, em Glastonbury. Era um tipo de fundação de pedra, perfeitamente alinhada com o solstício de verão, o que indica um uso ritualístico ou astronômico, típico das culturas celtas. Esse achado reacendeu as discussões sobre a real importância daquele local na antiguidade e levantou novas suspeitas sobre sua conexão com Avalon. Muitos questionam: por que essas descobertas não ganham tanto destaque? Por que tantos arquivos que mencionam Avalon desapareceram ou foram considerados não confiáveis pela historiografia tradicional? A resposta para alguns está na própria essência de Avalon. Se esse lugar realmente existiu como um centro de conhecimento proibido, a sua revelação hoje poderia alterar não apenas o entendimento da história europeia, mas também abalar fundações religiosas e políticas. Outro elemento fascinante é a ligação de Avalon com o conceito de reinos paralelos, ou dimensões espirituais. Textos antigos sugerem que Avalon não era acessível a todos, apenas aqueles com os olhos abertos, como descrevem certos trechos. Isso levou a teorias mais ousadas, que enxergam Avalon como um local de transição entre o mundo físico e o espiritual, um tipo de portal entre dimensões. Um conceito que ressoa com ideias encontradas em culturas antigas do mundo todo, dos xamãs da Sibéria aos oráculos da Grécia. Hoje, Avalon vive no imaginário coletivo, mas a busca por sua localização real continua, impulsionada por uma mistura de fé, fascínio e desejo de reencontrar algo que o mundo perdeu. Talvez nunca saibamos com certeza se Avalon foi um lugar físico, um símbolo espiritual ou um segredo enterrado por mãos humanas. Mas uma coisa é certa: toda grande lenda nasce de alguma centelha de verdade. E se essa centelha estiver nos documentos esquecidos, nos túmulos escondidos, nas ruínas cobertas por mato, ou até mesmo nos arquivos digitais que começam a ser analisados agora, com tecnologia moderna, então talvez estejamos mais próximos do que nunca de reencontrar Avalon. Não como uma ilha mágica onde tudo é perfeito, mas como a prova de que os mitos que moldaram o mundo talvez não sejam tão irreais assim. Afinal, a história é escrita pelos vencedores, mas a verdade às vezes se esconde nos detalhes que eles tentaram apagar.